Olá, vamos começar em Ciências, as plantas e os seres humanos. No Brasil, existem comunidades que vivem próximo aos rios e que extraem recursos do ambiente para o seu sustento. Essas comunidades são chamadas ribeirinhas. Observe as imagens. No Amazonas, os moradores da comunidade Jamaracá se alimentam dos peixes que pescam no rio e da mandioca que cultivam. Então, os ribeirinhos, eles vivem de quê? Do que eles plantam é o que alimentam eles, e eles retiram o alimento deles da onde? Do rio. E aqui nós temos também outros moradores, de uma outra comunidade do Pará, que eles utilizam o quê? As folhas de uma palmeira conhecida como curuá, pichuna, para cobrir o quê? As suas casas. E são quem? São ribeirinhos de uma comunidade. Como esses exemplos, podemos perceber que os seres humanos utilizam as plantas para diversas finalidades. Para o quê? Para se alimentar, para beber, para usar para as roupas, combustíveis, móveis e entre outros produtos que podem ser feitos a partir de outras plantas. Muitas vezes o ser humano extrai da vegetação nativa do ambiente de que precisa. No entanto, também cultiva plantas para obter os materiais de que necessita. É o que veremos a seguir. E aí nós iremos falar sobre o que? Extrativismo vegetal. Então, extrativismo vegetal, A retirada das plantas ou de parte dela da vegetação nativa, ou seja, da vegetação que é cultivada, nós chamamos de quê? Extrativismo vegetal. Observe alguns exemplos. Do caule da seringueira, o ser humano extrai o látex, material utilizado para a produção da borracha natural, utilizado aonde? Em balões, na borracha que nós apagamos, em pneu e em outros objetos. E aí nós temos também uma folha muito grande. As folhas da barnaúbeira é possível extrair uma cera que é utilizada em diversos alimentos. Serve também como tintas e medicamentos. E aí nós temos também o que? Carnaúbeira. Outras plantas fornecem o que? Além dessa carnaúbeira, outras plantas fornecem óleo, que podem ser utilizados na fabricação de medicamentos, na nossa alimentação, como o óleo de coco, o óleo de dendê, que se coloca, sabe aonde? No vatapá, e o óleo de girassol, que é utilizado na cozinha para a nossa alimentação. O óleo de dendê é muito utilizado na culinária baiana e angolana. E na página 172 você vai observar essa imagem. A imagem corresponde ao quê? O que essa senhora está fazendo? Então, nós, seres humanos, podemos utilizar as plantas para obter o quê? A matéria-prima e o nosso alimento. Em geral, o cultivo de plantas é realizado aonde? Em hortas, pomares e plantações. Vamos lá? Agora nós vamos conhecer um pouco sobre horta e pomares. Vamos lá. As hortas. As hortas são locais no quais se cultivam plantas como alface, agrião, cenoura, couve, repolho, batata e tomate. E aí vamos conhecer agora quem? Os pomares. São locais onde se cultivam principalmente plantas frutíferas como laranjeira, macieira, limoeiro e videira. Temos outros tipos de planta também. Vamos lá? Existe também um tipo de horta que se chama horta comunitária. Aqui essa mocinha, a Amanda, ela andando lá pelo próximo, o bairro que ela mora, ela viu um terreno público que estava sendo utilizado para cuidar, para jogarem o lixo incorretamente. Porém, preocupada com o problema que o lixo poderia causar, ela se reuniu com os moradores do bairro e, com autorização da prefeitura, criaram uma horta comunitária no local.
A horta comunitária é um local onde se cultiva diversos tipos de plantas. Essas hortas são mantidas com um trabalho coletivo de pessoas da mesma comunidade. E aí, quando as plantas, as hortas, os alimentos estão prontos, eles colhem e se dividem entre eles. E o que sobra pode ser doado ou vendido para auxiliar na manutenção da horta. Vamos lá? Agora vamos conhecer o que é uma hidroponia. Alguém sabe o que é uma hidroponia? Então, hidroponia é uma nova técnica onde os cultivadores, os que fazem plantações, eles usam para o quê? Para a plantação mais rápida de alface, rúcula e morango. Sejam cultivadas sem o quê? Sem o solo. A hidroponia é uma dessas técnicas. Imagine as plantas serem cultivadas em cubos de plástico. Por onde circula essa mistura de água e de nutrientes? Essa é a técnica da hidroponia. Essa é a técnica da hidroponia. Observando essas imagens aí, vocês podem observar. As plantações, elas estão todas pequenas, E logo com o tempo elas ficarão grandes. E embaixo, nessa próxima imagem, você está vendo como é que está acontecendo todo esse processo. Agora, conhecemos o que? As hortas e os pomares. No entanto, a maioria das partes dos nossos alimentos produzidos aqui no Brasil é cultivada em plantações. As plantações ocupam terrenos de grandes dimensões, nos quais geralmente são cultivadas plantas do mesmo tipo, como milho, soja, trigo, algodão. Temos aqui uma plantação de quê? Uma plantação de arroz. O arroz, por exemplo, é utilizado diretamente na alimentação. Já a soja pode ser utilizado como matéria-prima da fabricação de quê? De óleo, de leite, de suco e entre outros. Mas crianças, as plantas, elas não nos fornecem somente o alimento, ela também nos fornece outras matérias-primas para a nossa indústria, como o algodão, por exemplo, é utilizado para a fabricação de quê? De tecido. Já a cana-de-açúcar é utilizado para produzir o quê? Alimentos e combustíveis. Vamos lá, na página 175, você terá um outro exemplo também, que há também as plantações que fornecem madeira para a produção de papel e de móveis. Vejam lá o exemplo e vamos lá. Depois disso, nós teremos uma experiência. Agora, vamos lá, façam a atividade da página 178.